Antes de iniciarmos o vídeo a respeito do sistema esquelético, vou te propor um enigma. Qual osso é considerado a chave da vida e da morte? Já parou para pensar que a maioria dos nomes das estruturas anatômicas tem um significado? A resposta a esta pergunta é clavícula. Esta palavra tem origem latina e significa pequena chave, diminutivo de claves. O nome foi adotado devido ao seu formato alongado e curvo, que lembra uma chave antiga. Além disso, pode ser considerada a chave da vida e da morte, pois a clavícula é o primeiro osso a iniciar o processo de ossificação no corpo humano, começando por volta da 5ª à 6ª semana de gestação, e é também um dos últimos ossos a se decompor. Como curiosidade, o último osso a se decompor é o osso sacro, cujo nome deriva do latim sacrum, sagrado, pois na antiguidade, devido à crença na sua indestrutibilidade, era utilizado em rituais de sacrifício. Em outros vídeos a respeito dos demais sistemas do corpo humano, iremos abordar mais curiosidades. Mas agora, iniciaremos a explicação do sistema esquelético pelo processo de crescimento e remodelação óssea, de forma resumida. Também abordaremos os ossos do esqueleto apendicular e axial, e ao final, iremos explicar um pouco sobre a osteoporose, que é uma doença metabólica silenciosa que acomete aproximadamente 10 milhões de brasileiros. O processo de crescimento e remodelação óssea é um fenômeno contínuo que permite que os ossos cresçam, se adaptem às forças mecânicas e mantenham sua resistência ao longo da vida. Ele envolve a ação coordenada de células ósseas, hormônios e estímulos mecânicos. As principais células envolvidas neste processo são os osteoblastos, que formam a matriz óssea, os osteócitos, que mantêm o metabolismo ósseo, e os osteoclastos, que devido à liberação de enzimas lisossômicas, reabsorvem o osso. O processo de crescimento ósseo é o mecanismo pelo qual os ossos aumentam de tamanho e se desenvolvem durante a infância e adolescência. Esse processo ocorre principalmente através da ossificação, que é a formação de tecido ósseo novo. Existem dois tipos principais de ossificação. A ossificação intramembranosa ocorre diretamente a partir do tecido mesenquimal e forma principalmente os ossos planos, como nos ossos do crânio, que na criança não estão totalmente ossificados, permitindo o crescimento cerebral e adaptação durante o parto. Estes espaços entre os ossos são regiões membranosas e flexíveis, presentes entre os ossos do crânio do recém-nascido, denominadas de fontanelas e popularmente conhecidas como moleiras. Já na ossificação endocondral, o osso se forma a partir de um molde de cartilagem hialina, sendo responsável pela formação da maioria dos ossos do corpo, especialmente os ossos longos. O sistema esquelético humano é formado pelo conjunto de ossos, cartilagens, ligamentos e articulações que dão sustentação ao corpo. Ele forma a estrutura que mantém o corpo ereto, protege órgãos vitais e permite o movimento. Um adulto possui 206 ossos. Já os recém-nascidos têm cerca de 270 ossos, que se fundem durante o crescimento. Antes de iniciarmos a explicação a respeito do esqueleto axial, vamos a outra pergunta. Por qual motivo a primeira vértebra cervical é chamada de Atlas? A vértebra C1 recebe esse nome devido à mitologia grega, em alusão ao titã Atlas. Assim como Atlas foi condenado por Zeus a sustentar o mundo, ou os céus, em seus ombros, essa vértebra tem a função anatômica de sustentar todo o peso do crânio. Vamos agora iniciar os estudos do esqueleto axial. Anatomia do sistema esquelético por meio de vídeos ilustrativos. A função do sistema esquelético vai muito além de apenas sustentar o corpo. Ele mantém a postura e o formato corporal e serve de ponto de fixação para músculos e tecidos. No caso do esqueleto axial, que é o foco do vídeo de hoje, ele por meio do crânio protege o encéfalo, pela caixa torácica protege pulmão e coração, e a coluna vertebral protege a medula espinhal. Os ossos que compõem a calota craniana consistem de duas lâminas de substâncias compacta, denominadas lâmina externa e interna, que encerram uma camada de substâncias esponjosas, que no crânio é conhecida por díploe. O neurocrânio é a porção do crânio responsável por proteger o encéfalo e é formado por 8 ossos, sendo 4 ímpares: frontal, occipital, esfenoide, etimoide e 2 pares, 2 parietais e 2 temporais.
A base do crânio corresponde à porção inferior do neurocrânio, formando o assoalho da cavidade craniana, onde o encéfalo se apoia. Nela, encontramos a fossa craniana anterior, fossa craniana média e fossa craniana posterior. Na base, encontramos os forames e incisuras cranianas, que são aberturas e entalhes que permitem a passagem de nervos cranianos, vasos sanguíneos e estruturas meníngeas. A abóbada craniana, também chamada calvária, corresponde à porção superior e lateral do neurocrânio, formando o teto do crânio que protege o encéfalo. Na calvária são encontradas as fontanelas, que são áreas membranosas e não ossificadas localizadas entre os ossos do neurocrânio do recém-nascido. Popularmente são chamadas de moleiras. Elas permitem a moldagem do crânio no parto e possibilita o crescimento do encéfalo. O viscerocrânio corresponde ao esqueleto facial, sendo a porção do crânio responsável pela forma da face, suporte das vias aéreas superiores e início dos sistemas digestório e respiratório. Ele é composto por 14 ossos, pares e ímpares, sendo pares os ossos maxilares, sustentam os dentes superiores e formam parte do palato duro. Zigomáticos, formam as proeminências das bochechas. Nasais, formam o dorso do nariz. Lacrimais, parede medial da órbita. Palatinos, parte posterior do palato duro e conchas nasais inferiores. Proporcionam aumento da área de aquecimento e filtragem do ar. Os ossos impares são vômer, porção inferior do septo nasal, e mandíbula, único osso móvel do crânio, responsável pela mastigação e fala. Os seios paranasais são cavidades pneumáticas localizadas em ossos do viscerocrânio e neurocrânio, revestidas por mucosa respiratória e que se comunicam com a cavidade nasal. Eles produzem muco, ajudam a umidificar e aquecer o ar inalado, ressoam a voz e reduzem o peso do crânio. Os 4 seios paranasais estão localizados nos ossos frontais, maxilares, etimoidal, entre os olhos, e esfenoidal, atrás do nariz. A inflamação dos seios paranasais é conhecida como sinusite. A dor facial varia conforme o seio acometido. Na base do crânio inicia-se a coluna vertebral, que é o eixo ósseo do corpo. Ela é formada por vértebras articuladas que sustentam o peso corporal, protegem a medula espinhal e permitem o movimento do tronco. No interior da coluna vertebral, encontramos o canal vertebral, que aloja a medula espinhal. E entre as vértebras, os forames intervertebrais, que permitem a saída e entrada dos nervos periféricos. A coluna vertebral é composta geralmente por 33 vértebras, sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, um osso sacro e um osso cóccix, que formam a base da coluna vertebral, composto por vértebras fundidas que garantem a estabilidade e sustentação do peso corporal. O sacro tem um formato triangular e é composto por 5 vértebras, de S1 a S5. Articula-se com a pelve, enquanto o cóccix é formado por 4 vértebras rudimentares. A figura representa os principais acidentes anatômicos do osso sacro. Uma vértebra típica apresenta as seguintes estruturas: corpo vertebral, forame vertebral, arco vertebral, processo espinhoso, processo transverso, processo articular superior e processo articular inferior, como observado na figura acima. A caixa torácica é uma estrutura osteocartilaginosa que envolve o tórax, responsável por proteger órgãos vitais e participar dos movimentos respiratórios. A caixa torácica é formada por 3 componentes ósseos principais: o externo, na região anterior, os 12 pares de costelas nas laterais e as 12 vértebras torácicas na região posterior. Os 12 pares de costelas humanas se dividem em 3 tipos, baseados na conexão com o externo. As 7 primeiras são denominadas verdadeiras, pois conectam-se diretamente via cartilagem no osso externo. A 8º, 9º e 10º são denominadas falsas costelas, pois unem-se indiretamente ao osso externo pela cartilagem da costela superior.
A 11ª e 12ª são denominadas flutuantes, por não estarem ligando ao externo, terminando na musculatura abdominal. O esqueleto axial, composto por 80 ossos, é fundamental para sustentar o eixo central do corpo. Além disso, protege órgãos vitais, como cérebro, medula espinhal, coração e pulmões. Nesta videoaula iremos estudar o esqueleto apendicular, bem como as cinturas escapular e pélvica. O esqueleto apendicular humano compreende 126 ossos, divididos resumidamente da seguinte forma. Membros superiores e cinturas escapular são formados por 64 ossos, sendo eles a clavícula e escápula, que forma a cintura escapular, húmero, braço, rádio e una, antebraço, ossos do carpo, metacarpo e falanges, mão. Membros inferiores e cintura pélvica formados por 62 ossos, sendo eles os ossos do quadril, pelve, fêmur, coxa, patela, tíbia e fíbula, perna. Ossos do tarso, metatarso e falanges, pé. O esqueleto apendicular é especializado em locomoção e movimentação, suporta o peso do corpo e transfere a carga mecânica para o esqueleto axial. Além disso, os ossos da pelvis protegem órgãos reprodutores, urinários e digestórios inferiores. Iniciando os estudos, abordaremos inicialmente a cintura escapular. Esta cintura é formada pela clavícula e escápula, que em conjunto conectam o membro superior ao esqueleto axial, por meio de ligamentos e da articulação gleno-humeral. Esta articulação sinovial do tipo esferoide é formada entre a cavidade glenoidal da escápula e a cabeça do húmero. This is the clavicle and this is the scapula. A clavícula apresenta a extremidade external, extremidade acromial e corpo da clavícula. Na face anterior da escápula temos o acrômio, cavidade glenoidal, processo coracoide. E fossa escapular, na face posterior a espinha da escápula, fossa infraespinhal e supraespinhal. No húmero estudaremos a cabeça do húmero, a tróclea, o capítulo e fossa do olecrano. Também o epicôndilo medial e epicôndilo lateral. O antebraço é formado por 2 ossos longos, sendo o rádio lateral e a ulna medial. O rádio articula-se com a ulna e essa articulação permite os movimentos de supinação e pronação. Os ossos do carpo, localizados no punho, atuam principalmente para fornecer estabilidade, flexibilidade e ampla gama de movimentos à mão, articulando o antebraço, rádio, ulna, aos metacarpos. Eles formam uma estrutura rígida, mas móvel. Quando usamos a mão para apoiar peso ou segurar objetos, os ossos do carpo distribuem as forças entre o antebraço e a mão, funcionando como um sistema de amortecimento. Os ossos do carpo formam um arco ósseo que, junto com o ligamento transverso do carpo, cria o túnel do carpo, por onde passam nervo mediano e tendões dos músculos flexores dos dedos. Alterações nessa região podem causar a síndrome do túnel do carpo. Os principais ossos do carpo são fileira proximal, mais próxima do antebraço, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Fileira distal, mais próxima dos metacarpos, trapézio, trapezoide, capitato e amato. O escafoide é o osso mais lateral da fileira proximal. Articula-se com o rádio. O semilunar, localizado entre o escafoide e o piramidal, importante na articulação do punho. O piramidal é medial ao semilunar, e o pisiforme é um pequeno osso sesamoide situado anteriormente ao piramidal. Na fileira distal, o trapézio articula-se com o primeiro metacarpo, polegar. O trapezoide fica localizado entre o trapézio e o capitato. O capitato é o maior osso do carpo e está localizado no centro da fileira distal. Por fim, o amato, unciforme, possui o gancho do amato,
importante ponto de inserção ligamentar. Os ossos do metacarpo são numerados de 1 a 5, do lado lateral, polegar, para o lado medial, dedo mínimo. As falanges são os ossos que formam os dedos da mão. No total, existem 14, sendo as falanges proximal, média e distal. A cintura pélvica no adulto é formada pelos 2 ossos do quadril, ossos ilíacos. Na criança, e formada pelos ossos pubis, isquio e ilho. Os ossos do quadril se articulam posteriormente com o sacro, formando a pelve óssea. A cintura pélvica une o esqueleto apendicular ao axial. Portanto, suporta e transmite o peso do tronco para os membros inferiores. O peso segue aproximadamente este caminho: coluna vertebral, sacro, ossos ilíacos, articulações do quadril, fêmur. Os principais acidentes anatômicos são osso do quadril, acetábulo e forame obturado. Ilho, crista ilíaca, espinha ilíaca anterosuperior, fossa ilíaca e face auricular. Isquio, túber isquiático e espinha isquiática. Pubis, corpo do pubis. O fêmur é o osso da coxa, reconhecido como o mais longo, pesado e forte do corpo humano. Localizado entre o quadril e o joelho, é fundamental para a sustentação do peso corporal e locomoção. Estruturalmente dividido em extremidade proximal, cabeça, colo, trocânteres, a cabeça do fêmur é recoberta com cartilagem e hialina e se articula com o acetábulo. O colo do fêmur é uma região frequentemente acometida por fraturas, especialmente em idosos com osteoporose. Os trocânteres servem de ponto de inserção para músculos importantes do quadril e da coxa, permitindo os movimentos do membro inferior. A diáfise é formada pelo corpo do fêmur e na extremidade distal temos os côndilos e fossa intercondilar, além das faces poplítea e patelar. A patela é o maior osso sesamoide do corpo, localizado na parte anterior do joelho. Sua principal função é aumentar a alavanca do músculo quadríceps, facilitando a extensão do joelho e protegendo a articulação. A tíbia e a fíbula são os ossos da perna. A tíbia se articula com os côndilos do fêmur, formando a articulação do joelho, enquanto que a fíbula atua basicamente como local para a fixação dos músculos. Os principais acidentes anatômicos são côndilo medial, côndilo lateral, tuberosidade da tíbia, maléolo medial, incisura fibular, cabeça da fíbula, colo da fíbula, corpo da fíbula, maléolo lateral. O tarso é composto por 7 ossos que formam o aspecto posterior do pé. Os ossos do tarso são talos, osso que articula com a tíbia e a fíbula, formando a articulação do tornozelo. Calcâneo, maior osso do tarso, forma o calcanhar. Navicular, localizado anteriormente ao talos e medialmente no pé. Cuboide, osso lateral do pé anterior ao calcâneo. Ius cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Os metatarsos são 5 ossos longos localizados no antepé, entre o tarso e as falanges, dedos, fundamentais para a estabilidade do arco plantar, caminhada e sustentação do peso corporal. Numerados de 1 a 5, do hálux ao dedo mínimo. As falanges se dividem em 3 tipos por dedo: proximal, média e distal, exceto no hálux, dedão, que possui apenas 2. Para finalizar, o esqueleto apendicular, composto por 126 ossos, membros superiores e inferiores. Cintura escapular e pélvica, é fundamental para a locomoção, movimentação e manipulação de objetos.